Olá, muito boa noite para você que está acompanhando a programação do canal 16 da NET e também pelas redes sociais. Está no ar um Momento Cultural e hoje nós vamos conhecer o trabalho do grupo Teatro Depois da Chuva. As minhas convidadas são a fundadora do grupo, Betinha Mânica. Boa noite. Boa noite, Paulo. E também a atriz e produtora Ana Marques. Boa noite. Boa noite. Bem, então são mais de 25 anos de trajetória e tem bastante história para contar, né? Bastante história. Nossa estrada tá bem compridinha já. Conta então um pouquinho de como que tudo começou há mais de 25 anos atrás. Sim. Em 1998, né, no outro século, tínhamos um projeto grande na UPF, né, o projeto Teatro UPF, coordenado pela professora Silene Potrick, querida, nossa fada madrinha, que fundou o grupo e começou tudo, enfim, nos acompanha até hoje. E tinha, nesse momento, em 98, já tinha várias linhas, vamos dizer assim, de buscas dentro desse grande projeto, né? E uma dessas linhas era mais voltada, vamos dizer assim, para o teatro experimental, né? Se for para dar um nome. Sempre arriscado, né? Porque as coisas são difíceis de catalogar, ainda mais quando são tão abertas e subjetivas como a gente procura fazer com que a nossa arte seja, né? Inclusiva. Mas, enfim, a gente tinha umas inquietudes que foram nos agrupando em diferentes vertentes de busca, como eu já falei. E o teatro Depois da Chuva surge aqui. Eu e o Márcio Bernardes, né, tínhamos mais esse contato com algumas linhas que já tinham essa busca mais consolidada, e o Marino, que trabalhava com a gente, o Marino Otávio Azevedo, nosso queridão até hoje, também fundou junto o grupo, e a gente começou a querer ter um treinamento mais intensivo e que o trabalho realmente se debruçasse como um aprofundamento contínuo sobre o trabalho do ator, né? Centralizar essa busca no trabalho do ator, da atriz, enfim, do artista da cena. E a gente começou então, como eu disse, em 1998, ali no nosso saudoso campus 3. Querido ali, tinha essa linha preta. Para quem assistiu Romeu e Julieta, na época também era lá nossa linha preta, e nós fazíamos os nossos treinamentos ali. Então, éramos eu, o Márcio, o Marino, a Carol Batoque e a Elisandra Assunção, no começo de tudo. E a gente, como um primeiro momento, assim, surgiu o espetáculo Depois da Chuva, que deu nome ao grupo, né, que se mantém até hoje. A nossa ideia não era só... Como depois, com o tempo, isso se consolidou mais ainda, fazer espetáculos, vamos dizer assim, a granel, né? Quando os espetáculos surgem, ok. Mas a ideia primeira era focar mesmo nessa questão do treinamento. E aí o tempo foi passando, as pessoas foram mudando, né? Logo se juntou conosco a Gilda Lé, queridíssima, que já faleceu, e muitas outras pessoas que acredito que nós vamos ir citando durante a nossa conversa. E a Ana, quando que chegou então? Quando que iniciou a sua participação no grupo? Cheguei um pouquinho depois, né, que nessa época eu era criança ainda, cheguei um pouco mais tarde, em 2012. Eu me formei, na verdade, no curso de produção cênica da UPF, a única turma que teve o curso de produção cênica, e a Betinha foi uma das professoras, uma das principais professoras assim, do curso, que nos acompanhou durante todo o curso, né, com diferentes disciplinas. E aí, depois disso, o grupo Ritornello estava precisando de uma atriz, a Betinha, né, me indicou,
eu comecei a trabalhar com eles, muito próximo da Betinha também, porque ela faz figurino, né? Ela é figurinista do Depois da Chuva, mas também do Ritornello e de outros grupos, né? Faz diversos trabalhos, assim. E a gente começou a trabalhar muito próximo, eu comecei a aprender um pouco mais sobre produção, porque até então eu vinha mais como atriz, né? Tinha feito outros cursos, além da produção cênica. E comecei a aprender mais sobre produção, comecei a gostar mais, e aí ela me chamou para trabalhar junto com ela na produção, né, nessa parte de escrever projetos, enviar para editais. E aí aos pouquinhos eu fui me identificando também um pouco mais com a linguagem do teatro Depois da Chuva, né, e a gente foi pensando juntas um espetáculo que a gente queria fazer, e aí tive essa transição do Ritornello para o Depois da Chuva. Então, desde 2012, comecei como produtora no Depois da Chuva, operadora de som, e daí depois como atriz também, né, quando comecei a fazer os espetáculos do grupo. E hoje sou a produtora, né, responsável pelos espetáculos, pelos projetos do grupo, junto com a Dani, que entrou recentemente no grupo também, que a gente faz junto essa parte da produção, né. Uhum. Como a Betinha falou, muita gente passou, né, pelo grupo ao longo desses mais de 25 anos. Então são pessoas, são artistas que contribuíram, claro, para a história do grupo, mas principalmente para o cenário, para a cultura, para as artes aqui de Passo Fundo. Com certeza. Então, lá nos primórdios, né, eu já falei, essas pessoas que fomos justamente os 5 que demos início, eu, o Márcio Marino, a Carol e a Sun, que a gente chama ela, né, que é a Elisandra. Uhum. A gente chama de Assun, esquece o nome, né? Mas a Assun dos aéreos, todo mundo conhece ela, porque ela faz um trabalho lindo de tecidos, enfim. E o Márcio que dirigiu esse primeiro trabalho, e logo em seguida a gente fez o Intolerância, que foi um trabalho bem marcante também. E aí foi dirigido e o texto também era dele, o nosso querido Mário Santana, que também já faleceu, Mário Baiano. Esse texto era baseado num conto do Guimarães Rosa, era muito potente, assim, forte. E aí também tem as pessoas que trabalharam, era um cenário muito grande, a Malu e o marido dela, O Adilson. o Adilson, que fazia um cenário, que também já faleceu, querido, olha só. E o que mais que a gente fez? Bem, a gente também sempre tratou de compartilhar muito com outros grupos, né? Então tem essa coisa também de estar junto ao Lume, buscando conhecimento. Foi dessa maneira que eu acabei sendo aluna do Carlos Simeone, do Lume. Ele tem um grupo que se chama Patuanu, que é um grupo de pesquisa, um núcleo de pesquisa da arte de ator, que somos eu e mais 14 pessoas, ou 15, minha memória tá ótima, né? Enfim, do Brasil inteiro. Tem um menino da Costa Rica também, que a gente se reúne em lugares diversos, normalmente na cidade de cada um, vai trocando, né? E dá oficinas para a comunidade, faz oficinas para os grupos locais e apresenta os espetáculos do grupo. Então, Depois da Chuva foi sempre se alimentando com essas coisas. O Márcio também vinha do grupo Moitará, que é do Rio de Janeiro, que tem um conhecimento maravilhoso. E para dizer quem que foi nos alimentando, para a gente poder dar aulas também. Então, sempre dando aula para atores, para professores. Também a gente acabou, eu tenho formação, pós-graduação também em teatro e educação. Agora a Dani, que está com nós, tem em arte e educação. Então a gente também já tem uma bagagem para trabalhar com o teatro e educação, com os professores, para eles terem material para as escolas, né? A gente também hoje em dia tem ido muito às escolas. E foi nessa trajetória toda, com essas mudanças, com essa aquisição de novos horizontes, que o Gian se incorporou muito fortemente, um pouquinho depois da Ana, se não me falha a memória. 2015, eu acho. Ali em 2012 eu fazia um solo, né?
Então, quem trabalhava com a gente era a Ana, A Fran e a Glória. a Fran, a Glória, que não moram mais aqui em Passo Fundo, e o Guto, né? Quem dirigiu esse espetáculo foi o Jefferson Bittencourt, do Persona, de Florianópolis. E aí o Jean vem pro grupo e ele faz o solo dele, que é o Amoroso, que a direção é minha. 2017 isso, né? Que a gente estreia o Silencioso Mundo de Flor, que é um espetáculo infantil, o Jean e o Diego. Diego Granza, de Lagoa Vermelha, que é um músico maravilhoso também, além de estar nesse espetáculo. E o solo do Jean no mesmo ano também, o Amoroso. Isso. Antes a gente tinha feito a História Descontada, eu e a Ana. Aí a ficha técnica fica curta, né? Porque como eu faço figurino e adereços e multifunções. E a gente criou o texto juntas. Então as fichas técnicas ficam meio pequenas, mas com o tempo... Mas isso é também, só para te interromper, isso é também por uma necessidade que a gente tem, né? Porque a gente acaba que não costuma ter verba para montar um espetáculo e contratar pessoas diferentes para fazer cada função. Então a gente vai usando as habilidades que cada um tem, né? Então se tem uma pessoa que faz figurino, maquiagem, direção, ela faz tudo, né? Justamente, e a gente percebe isso também em outros grupos, né? Acho que praticamente todos fazem várias coisas no mesmo grupo, né? Então, faz a maquiagem, cuida do figurino, faz a produção, a divulgação. Então, vai abraçando várias áreas para que também, né, acabe se tornando mais acessível, né? E que também seja mais interessante para o grupo também. Não apenas para quem vai acompanhar a arte, mas também tem que aproveitar tudo que as pessoas têm de melhor, né? Sim. Só que às vezes a gente já tem pessoas em vista, porque tu vai formando, porque, por exemplo, todos nós do grupo damos aula, somos prós, né? Seja lá em escola como pró de currículo ou em projetos temporários, enfim, e a gente vai vendo as sementinhas brotarem, né? Então, a gente começa a ter vontade de chamar as pessoas. Novas pessoas. Né? Quando tu vê aquele ali, pensa maquiagem, muito legal, dá para chamar aquela menina para, por exemplo, fazer a concepção de maquiagem, mas você não tem dinheiro para pagar. Aquele outro podia fazer direção musical, né? Não, mas daí entre nós a gente, né? É um cachê que não vai, e é assim que vai indo. Mas essas sementes existem, eu quero dizer que sim, que a gente sempre está de olho e tentando, né, colocar de alguma maneira, nem que seja para eles terem o projeto deles daqui a pouco e começarem a produzir também. E para passar adiante também, né, o conhecimento, o gostinho pela arte, pelo teatro, pela cultura. Com certeza, porque senão não tem nem sentido, né? Exato. A gente vai fazer um rápido intervalo, momento cultural de hoje, que nós estamos falando sobre o grupo de teatro Depois da Chuva. E no próximo bloco nós vamos conhecer um pouco mais dessa novidade que temos, que é a contemplação do grupo pelo edital Paulo Gustavo, e também onde vai ser oportunizada, né, a expansão da arte, da cultura, através das oficinas que as meninas estão levando, então, para diferentes locais do nosso estado. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Momento Cultural está de volta e hoje eu estou recebendo a atriz e produtora Ana Marques e também a fundadora do grupo de teatro Depois da Chuva, Betinha Mânica.
gente ficou então de falar a respeito dos prêmios que o grupo já recebeu ao longo de sua trajetória, mas também de uma nova premiação, digamos assim, né? Que é a Lei Paulo Gustavo. Primeiro de tudo, Ana, eu quero que você conte aos nossos telespectadores alguns, né, dos prêmios que o grupo recebeu, então, ao longo de sua trajetória. Eu anotei alguns aqui, mas eu vou deixar para ti trazer, então, para os nossos telespectadores. Tá ótimo. A gente, então, desde 2012, como eu te falei antes, né, quando eu entrei no grupo, comecei a assumir mais essa parte da produção, né, e a gente começou a trabalhar mais com editais públicos, né, com premiações públicas, que geralmente são editais que você inscreve, né, o projeto, dizendo o que você gostaria de fazer, e aí esse projeto é premiado para ser realizado, e em algumas situações é premiado alguma ação que já foi feita, né. Então a gente tem aí o prêmio Miriam Muniz, que é um prêmio bem importante da Funarte, que é a nível nacional, né? É um projeto que a gente fez em parceria com o grupo Ritornello, que é o outro grupo daqui de Passo Fundo que a gente trabalha sempre junto, né? E a gente circulou por algumas cidades aí com o espetáculo do Ritornello e do Depois da Chuva. O prêmio Funcultura, que é um prêmio aqui municipal, a gente já ganhou diversas edições para realizar projetos e geralmente a gente procura ir nos bairros, ir nas escolas, né, ir nesses lugares que geralmente não tem tanto alcance, né, que não tem como uma escola pública, por exemplo, ir até o teatro no centro da cidade, né, se deslocar. Então a gente procura, com essas premiações, fazer a nossa arte ir até esses lugares mais distantes do centro, né. E aí agora, então, tem o edital da Lei Paulo Gustavo, né, que a gente foi premiado tanto em nível estadual quanto em nível municipal, né? Temos 3 projetos aí ao todo. Falar um pouquinho desse... Pois é, como que funciona, né? Porque vocês fizeram a inscrição, então estão aptos a receber esse recurso para então divulgar a cultura. O que tu estava falando antes me fez lembrar que a gente chamava, não sei se ainda é o nome correto, que no passado a gente dizia que era um teatro de rua, né? Que levava então na praça, fechava uma rua e aí fazia com aquele caminhão que acho que era o timbre de gás. Viramundos, isso. Então era essa também a proposta, né? De levar a cultura, de levar a arte, o teatro para as diferentes regiões da cidade que não tinha tanto acesso, né, aqui ao teatro, no centro da cidade. O Viramundos era um grupo que pertencia ao UPF, vem dessa vertente que a Betinha falava antes, né? Tinha o grupo da UPF, aí tinha o Viramundos, que era o ônibus palco. Acontecia paralelo, né? Inclusive eu trabalhava no Viramundos também, como figurinista e coordenadora, enfim. E paralelo, surge o Teatro Depois da Chuva, então são vertentes do mesmo grupo da UPF, né? E o Viramundos tinha essa característica, era muito legal. Eu, inclusive, cresci vendo o Viramundos, é uma das minhas inspirações, né? Referências. Referências. E era isso, né? Era o ônibus palco que ia até os bairros, até as cidades. Quando eu falo dos nossos projetos, não necessariamente é espetáculo de rua. A gente tem também espetáculo de rua, né? Tem o Amoroso, que é o espetáculo solo do Jean, com direção da Betinha, que aí sim vai nas praças, vai nos bairros. Mas a gente vai com os nossos projetos, por exemplo, dar oficinas em escolas ou apresentar os espetáculos infantis dentro da escola. Então, não é exatamente o espetáculo de rua, né? É também itinerante, como é o teatro de rua, né? Por característica. O Jean, inclusive, é filho desse projeto, porque ele entra justamente quando a gente começa a pensar mais sobre teatro de rua lá no grupo, que antes não tinha muito. Foi em 98 também que o Márcio começou a orientar as pequenas montagens dos atores novos que entravam e começou a fazer rua, e isso em 2000 acabou levando ao Viramundos, né, com o ônibus, e o Jean entra direto nessa onda, e quando ele vem para o Depois da Chuva, ele vem justamente com essa proposta dele, né, de ir para a rua, e ele faz esse solo que é o Amoroso. E os outros, como a Ana vem falando, a gente vai aonde chamam, entende? A gente não pensa. Eu fazia um solo em 2012, quando ela entrou, que era para teatros, né? Para casas de espetáculo, para casas de cultura, enfim, para lugares fechados, com pouquinho público,
e que de preferência tivesse uma iluminação boa, porque a luz estava contracenando comigo em cena, vamos dizer assim. Então não dava para ir a qualquer lugar. E aí eles começam a entrar e a gente diversifica, né? A gente percebe, não, tem que fazer outra coisa. Esse teatro precisa ser itinerante. Ir onde o povo está, né? E aí, Ana, então, com esse recurso, né, também, tanto pelo governo do estado quanto pelo governo municipal, vocês podem levar o teatro e especialmente também oficinas, né, para os educadores, exatamente para levar a criatividade, a produtividade. Não quer dizer que todas as pessoas que farão a oficina sejam atores, sejam artistas, mas que aproveitem-se, né, de todo o conhecimento para disponibilizar o conteúdo de sua forma para os alunos, né? Isso aí. Esse projeto, então, é da Lei Paulo Gustavo do Estado, né? O Estado abriu diferentes editais e um deles era focado na cultura e educação, que é esse que nós somos premiadas, então. Esse nosso projeto é para circular por 18 cidades do estado. O estado é dividido em regiões funcionais, né? São 9 regiões funcionais, então a gente vai em 2 cidades de cada região, levando oficinas de contação de história, de jogos teatrais, musicalização e libras. Então são 4 oficinas, né? Vai ser organizado juntamente com a Secretaria de Educação, né, do município, a CRE também ali, né, que envolve as escolas do estado. Então é voltado para os professores da escola pública, para instrumentalizar esses professores, como tu disse, né, para que eles possam depois utilizar com os alunos. Porque a gente sabe, a gente dando aula, né, como a Betinha disse, todos nós somos professores, né, a gente está inserido de alguma forma dentro das escolas, muitas vezes em escolas particulares que têm mais recursos, né, e a gente percebe nas escolas públicas, quando a gente vai com os espetáculos, a carência disso, né, de ter oficinas. Então é uma forma que a gente encontrou de instrumentalizar esses professores para que eles mesmos possam utilizar isso dentro das escolas, né? Então eles vão ter um conhecimento, claro, muito básico, né? Mas que eles possam entender um pouco como que eles podem utilizar a contação de história para diversificar uma aula, como que eles podem usar um jogo teatral, a música, e a Libras também, né? Porque a gente percebe a necessidade, né, da gente ter esse conhecimento, né? Entender um pouquinho mais como é que é Libras, aonde que eu posso ir se eu quiser me interessar mais por isso, fazer um curso. Então essas oficinas vêm com esse objetivo, né, de dar esse primeiro contato para os professores. Então a gente vai fazer oficinas de 2 horas com os professores de cada uma dessas oficinas, dessas 4 oficinas, né, e vai deixar um material também disponível, né, material online, PDF, onde elas podem depois acessar também, para poder ir levando um pouquinho para cada canto do estado, né? E isso inicia quando? Isso inicia, a princípio, em julho. A gente está agora num processo que são mentorias do estado, né? Onde eles estão dando algumas oficinas, fazendo algumas lives, orientando. Vai ter uma avaliação desse planejamento inicial que a gente fez, vai ter uma reavaliação, alguma adaptação, porque a gente preparou esse projeto lá no final do ano passado, né? Então agora precisa fazer algumas alterações. E aí acredito que a partir de julho a gente vai começar a entrar em contato com essas cidades e começar a organizar essas oficinas para que aconteçam agora no 2º semestre e também no início do ano que vem. Inclusive por conta dessa catástrofe, Exato. né? Que algumas cidades... Não sei como é que vai ser, né? Tem toda existe a possibilidade também de reagendamento, né, para início, em função de toda a tragédia que aconteceu aqui no estado. Sim. Mas vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. E qual é a expectativa de vocês, né, enquanto fundadora, enquanto atriz, produtora do grupo de teatro, para levar, né, toda essa arte, todo esse conhecimento? Expectativa. É sempre muito legal, né, porque... as pessoas, elas gostam, sabe? Não, é aquela velha história, não há, assim como não houve, não haverá, ou pelo menos isso é uma esperança que eu tenho, não haverá, como é que é o nome dos livros digitais? PDF? E-book, que vença o livro, assim eu espero.
não haverá TV, cinema, TikTok, sei lá o que vença o teatro, né? Então, o teatro chega nas pessoas, ele move as pessoas, ele acalenta as pessoas. Eu acho que a gente precisa tanto disso, né? Então é sempre muito bom tu É uma poder experiência ir. totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu falava ontem com os meus alunos, a gente teve um pequeno embate de pontos de vista, assim, e no final das contas eles chegaram à conclusão que isso acontece muito porque o sistema todo puxa por um lado, enquanto que o teatro ainda puxa pelo outro, né? Dá para dizer assim. Claro que as pessoas são essencialmente boas, né? A gente pode ver agora o quanto se mobilizaram nessa questão dessa coisa. Eu fico até perdida quando eu vou falar, porque eu fico muito impactada com esse negócio da catástrofe ambiental. O quanto as pessoas se mobilizaram para ajudar, né? Mas é que tem que lembrar as pessoas que a gente tem essa coisa linda. E eu acho que o teatro faz isso quando ele toca, ele puxa de volta para o coletivo, né? Ele não existe sem o coletivo. Não existe, eu não faço teatro para ninguém. Então essas oficinas que promovem essa aproximação, o teatro é encontro, né? Então pronto, a gente fala tudo aí. Teatro é encontro, tanto quando tu vai dar uma oficina, que tu vai compartilhar essa coisa com as pessoas e fazer com que as pessoas respirem junto, né? Aquele espaço, aquele tempo. Basta, isso já por si já tá bom, né? Mas também quando, claro, eu estou em cena e a pessoa se dispõe a ir lá e compartilhar comigo, então é sempre muito bom. Ana. É isso aí, acho que já falou tudo, né? Porque sabe, a impressão que eu tenho, posso estar errada, mas a impressão que eu tenho é que sim, existe espaço para tudo, né? Sim. Que quando acontece uma novidade, a tendência é as pessoas conhecerem e se focarem naquilo. Mas depois volta, né, para aquela origem, né? Então, assim, primeiro pode sim se interessar, como aconteceu com a TV, como aconteceu com o cinema, como aconteceu com a internet, mas que não tirou o lugar do rádio, que foi o primeiro que surgiu, né? Sim. Então, as pessoas vão conhecendo sim o novo, mas depois voltam, seus públicos fiéis, não vai ter espaço sim para todo mundo. Tem espaço para tudo, né? Meninas, então assim, a gente está terminando o Momento Cultural de hoje. Quero muito agradecer a presença de vocês aqui na TV Câmara, parabenizar pelo trabalho, afinal de contas, né, são mais de 25 anos de história, de trajetória, levando a cultura, a arte para diferentes locais. E a gente aqui está de portas abertas sempre para divulgar e para dar espaço, né, para mostrar um pouco mais do que nós, passofundenses, estamos levando, né, para o mundo, por que não? Sim. Muito obrigada, nós que agradecemos pelo espaço, pela conversa, foi um prazer. Algo mais a acrescentar, Betinha? Muito obrigada também. E é isso, que bom que a gente tem esses espaços também para as pessoas saberem, né, que elas podem contar com a gente de diversas maneiras, não só assistindo, ou também quando quiser fazer uma oficininha, conversar sobre teatro, estamos sempre aí. Quais são as redes sociais para quem se interessou, quer um pouco mais de informação? @teatro depois da chuva, é o nosso Instagram, lá tem sempre todas as informações, a nossa agenda, tem os contatos lá também, e-mail, telefone, se alguém quiser tirar dúvidas, tudo por lá. Perfeito, obrigada mais uma vez e uma ótima noite para vocês. Para você também, para os espectadores. Uma ótima noite para você que acompanhou o Momento Cultural de hoje. Logo depois do intervalo nós temos mais programação. Fique conosco.